Muitas pessoas afirmam que futebol e política não se misturam. Mas será que esta afirmação é extremamente verdade? Eu irei listar para vocês alguns eventos relacionados ao futebol que influenciaram diretamente a política dentro do espaço mundial e também no território brasileiro. Segundo pesquisadores, o futebol foi inventado no final do século XIX por meio dos ingleses. Assim, alguns clubes, sobretudo na Inglaterra, foram fundados e começaram a iniciar a prática do esporte. Sendo que no Brasil, Charles Miller, inglês, foi o que trouxe a bola de futebol para o nosso país e foi um dos precursores desse esporte para que ele se tornasse tão famoso em nosso território. Mas o futebol, ele é extremamente ligado com a política, principalmente por conta de alguns eventos que estão extremamente relacionados. Assim, eu irei listar para vocês alguns deles. No início do século XX, mais precisamente, entre 1913 e 1914, países europeus como Itália, França, Inglaterra, estavam migrando para o continente africano em busca da expansão territorial. E por conta disso, desta expansão territorial e também da invasão da Prússia, que hoje é a atual Alemanha, e por conta da morte do imperador Francisco Ferdinando, no qual era o imperador do Império Austro-Húngaro, que se gerou a Primeira Guerra Mundial. E por conta da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1919, alguns clubes alemães e o campeonato alemão foi paralisado por conta deste evento que causou grande comoção na nossa história mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, um grande acontecimento, um grande marco da nossa história, que fizeram com que paralisasse o esporte, muito por conta de protestos e também por conta do estopim da guerra, fizesse com que os campeonatos europeus ficassem parados por muitos e muitos anos e voltassem após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Também podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial também foi extremamente importante no andamento do futebol, sendo que naquele momento já existíamos a Copa do Mundo, sendo que a Copa do Mundo foi fundada e teve a sua primeira edição em 1930. E a Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 e durou até 1945, com a explosão da bomba que atingiu a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Assim, por conta dos estopins da guerra e por conta dos conflitos, a Copa do Mundo teve as edições de 1942 e 1946 adiadas, sendo que ela só pôde retornar em 1950, quando a Copa do Mundo veio ao Brasil pela primeira vez. Também podemos listar a relação de alguns times de futebol com a política e a guerra. Muitos afirmam a forte relação da Lazio da Itália com o governo do fascismo liderado por Benito Mussolini e a relação também de alguns times brasileiros que eram oriundos de italianos, com o Palmeiras, que era chamado de Palestra Itália, que teve o seu nome
mudado muito por conta do regime político que era implantado na Itália naquela época, que era o fascismo, e mudou o seu nome de Palestra Itália, nome de batismo de sua fundação, para o que é chamado de Palmeiras, e também a relação do Cruzeiro com a colônia italiana, no qual ele também era chamado de Palestra Itália, e mudou o seu nome para Cruzeiro, muito por conta das relações da colônia italiana e o governo que era implantado naquele momento, sobretudo nas décadas de 20 e década de 30, com Benito Mussolini. Assim, eles tinham uma profunda relação, não com o regime político, mas sim com a colônia italiana, e por conta, para não manchar os resquícios da sua história, por conta dos conflitos vividos naquele momento, sobretudo na Itália, Palmeiras e Cruzeiro mudaram os seus nomes. Além disso, também não podemos citar por a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã durou principalmente entre as décadas de 50 e as décadas de 60, no qual os Estados Unidos, principal expoente do sistema capitalista, estava tendo profundos embates com alguns países asiáticos, sobretudo o Vietnã, que era um país de regime socialista. E por conta disso, as tropas americanas elas começaram a invadir esses locais. E por conta dessas invasões, muitos soldados foram enviados para lutar, batalhar nesta guerra, mas foram mortos por conta dos intensos conflitos, no qual o país vietnamita se tornou vencedor desta guerra. Assim, o Santos, naquele momento, era a vitrine do futebol mundial, muito conhecido por conta do principal astro e principal referência do futebol brasileiro e do futebol mundial, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E por conta de ser uma pessoa desta grande magnitude, a equipe santista promoveu alguns amistosos contra times locais, sobretudo os que estavam localizados no Vietnã, e fizeram com que a guerra, esses intensos embates e conflitos entre Estados Unidos e Vietnã, fossem paralisados para que fossem realizados os jogos, os amistosos. Assim, a equipe santista, liderada por Pelé, foi considerada a única equipe, o único time que parou uma guerra, sendo uma marca considerada extremamente histórica dentro dos dias atuais. Também não podemos deixar de citar um registro extremamente histórico para a democracia brasileira, sobretudo com a democracia corintiana, no qual, no Brasil, estávamos vivendo um marco histórico considerado dentro da nossa política brasileira, que é a ditadura militar. A ditadura militar no Brasil se perdurou entre 1964 até 1985, e intensos protestos, sobretudo no início da década de 80, estavam voltados para a volta da democracia e também para que houvesse eleições diretas. E uma equipe se tornou extremamente marcante
por conta desses protestos políticos, que foi o Corinthians, liderados por Sócrates Casagrande, o vice-presidente Adilson Monteiro Alves, Vladimir e outros jogadores, começaram, dentro de campo, a fazer protestos a favor da democracia e contra a ditadura militar, no qual estampavam em suas camisetas, estampavam através de faixas a favor da democracia e a favor de eleições diretas para presidente. E este movimento, que era chamado de democracia corintiana, não era só colocado no gramado, mas sim este movimento foi levado para shows, televisões e também para dentro do clube, no qual todas as decisões eram tomadas por meio de voto, por meio de um voto democrático. Principalmente naquele momento, os próprios jogadores definiram através de eleições que não deveriam ter concentrações e que os mesmos começavam a participar ativamente dos protestos sociais e políticos a favor da democracia, se tornando um gesto histórico dentro da nossa sociedade, dentro da nossa política brasileira e extremamente envolvida com o futebol. E para finalizar, não podemos deixar de citar algumas seleções, principalmente a seleção da Iugoslávia, que naquele momento era uma seleção extremamente importante dentro do leste europeu, mas que estava extremamente contra os embates que ocorriam, sobretudo nas regiões onde estava a Sérvia, a Iugoslávia e a região que hoje é chamada de Kosovo e outras regiões que são chamadas de Montenegro, sendo que naquele momento estavam vivendo intensos conflitos e o governo era contra a divisão destes territórios e era contra a desapropriação da Iugoslávia. Assim, o futebol naquele momento estava paralisado e naquele momento a seleção iugoslávia parou as suas atividades e não participou das eliminatórias para a Copa de 2002 e não pôde participar da Copa da Coreia e do Japão por conta dos embates políticos e embates sociais que naquele momento estavam sendo gerados na Iugoslávia. E por conta disso, foi colocado, por fim, a divisão entre os países, no qual o território, que era pertencente totalmente à Iugoslávia, foi dividido entre, ao qual chamamos de Sérvia, e chamamos também de Kosovo.